boa pergunta. O campus Parnaíba merece toda a atenção que os outros campos também merecem. E o reitor deve frequentar todos os campos, porque ele deve ver como está acontecendo o processo. Não basta fazer como o colega disse ter feito, e eu fui parte disso também, confirmo, as reuniões que o colega Paulo Henrique citou aqui, né? Então, o que for interessante para o crescimento da classe de técnico administrativo, dos professores, e com isso o crescimento dos alunos, nós estamos presentes e de acordo. Estaremos presentes e de acordo, incentivando como tem que ser, incentivando a qualificação dos técnicos, incentivando a qualificação dos professores e vindo conferir também o processo. Pegar o resultado, não basta indicar, faça, temos que conferir. Já é fato de que gerentes enganam os presidentes. É fato também que gerentes e diretores enganam o reitor também. E para a gente confirmar isso, a gente tem que estar presente e ouvir os técnicos e os professores. Professor Darley Santiago. O campus Parnaíba tem carência de servidores técnico-administrativos. Qual seria seu posicionamento para solucionar este problema? Essa é uma das principais prioridades, não só no campus Parnaíba, mas em todos os campos. Eu digo isso porque nós olhamos muito, né, a questão de pessoal no campus de Floriano. Então a gente, só para vocês terem uma ideia, no ano de 2010, quando eu assumi a diretoria, a escola tinha, no ano de 2004, a escola tinha 10 anos, nós tínhamos 15 técnicos. Então hoje nós temos, naquela época, com 10 técnicos, né, uma escola hoje como o campus paulistano, que tem 3 anos, já tem 13 técnicos. Né? Isso também não é suficiente. E aí a gente viu toda essa necessidade de investimento e fizemos um esforço muito grande junto à diretoria na época, à reitoria, para que a gente conseguisse completar o nosso quadro docente e administrativo. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 41 técnicos administrativos, está sendo nomeado em breve mais 5, mas a gente ainda tem carência de mais 14 técnicos, dentre laboratoristas, assistentes de alunos, auxiliares de biblioteca, auxiliares de administração, né, e outros cargos, tanto para o setor de saúde e outros cargos de nível superior. Mas essa é uma política que a gente vai trazer para todos os campos. A gente vai fazer um diagnóstico hoje do número de técnicos. Aqui são 32 colegas, técnicos administrativos, mas pela outra visita que eu vim também hoje, a gente percebe essa necessidade de mais pessoal, principalmente nos laboratórios, técnicos de laboratório, para que os alunos possam estar tendo essas aulas práticas, né, que eles me reclamaram hoje. Então, a presença do laboratorista nos campos, né? Inclusive agora vai ser nomeado 2 para o campus de Floriano, inclusive também para o campus de Teresina, um para cada área. Professor Ayrton Vasconcelos. Qual sua proposta para oportunizar melhorias em equipamentos, tecnologias e estrutura física para o campus Parnaíba? Muito boa pergunta, mas antes eu queria
dizer da minha estranheza da fala do candidato que disse que diretores enganam o reitor. Isso é grave. E ele deve saber, porque foi parte da gestão. Então ele deve estar falando com propriedade. Bom, a nossa gestão será uma gestão participativa. Então, a primeira coisa, qual é o modelo de gestão que nós temos aqui? Um modelo de gestão que é verticalizado. É uma pirâmide de base muito larga e vai afinando. E como é que são tomadas as decisões? São tomadas de cima para baixo. Isso nós vamos evitar. Nós temos que dar fim a essa política de verticalização. Nós queremos fazer a discussão, chegarmos aqui, toda vez que formos solicitados, nós vamos estar aqui, debatendo os problemas com os técnicos. Quais são as suas necessidades? Vocês querem laboratório? Vamos buscar esses laboratórios, vamos fazer esse esforço. Porque a gente faz a luta mesmo, eu sou da luta, gente. Outro problema de falta de técnicos, a gente vai reunir, vai para a luta, reunir esses reitores de todos os institutos e vamos pressionar o governo federal. Queremos concurso público. Essa é a maneira de solucionar o problema. Então estaremos aqui discutindo, debatendo com os técnicos e vamos resolver os problemas. Professor Losian Barbosa. Losian, desculpa, professor. Pela primeira vez. Professor, qual o seu posicionamento quanto à avaliação de qualidade dos gastos públicos e da transparência dos atos administrativos e dos gastos? 2 minutos para a resposta. Não estava trocando nada, mulher. Saiu no mínimo 2 anos para responder essa pergunta. Bem, esse tema é fundamental. Na Inglaterra, o dia mais importante da Inglaterra é o dia em que vai ser votado o orçamento. Aqui no Brasil é diferente. Gasta-se e depois faz-se de conta que se está prestando conta. Na Inglaterra, 10 dias, o parlamento estuda a proposta do primeiro-ministro do orçamento. Como vai gastar o dinheiro? Não foi aprovado. Sabe o que é que acontece? Ele vai embora. Nunca mais vai ser nem primeiro-ministro, nem vereador, nem coisa nenhuma na Inglaterra. Então eu acho que todo problema. Por quê? Porque lá o orçamento é uma coisa propositiva. Aqui não. Eu senti esse problema demais. Em duas reuniões que eu participei do Consul. Numa, ligaram para mim de noite, falaram assim, amanhã de manhã, 9 da manhã, venha para a gente, porque você vai substituir a professora. Eu era suplente dos professores. Fui lá, cheguei lá, nem sabia, tá lá, aprovar o orçamento. Foi o que eu fiz. Eu pedi para analisar futuramente, mas tinha que ser aprovado naquele dia. Então eu acho que a coisa tem que ser tratada com mais seriedade. Professor Ayrton Brandinho. Qual a sua política para designar servidores
servidor para os cargos de chefia, coordenação com a respectiva concessão da função gratificada? Uma ótima pergunta. Está na nossa plataforma de trabalho, na primeira meta, compromisso para desenvolver uma gestão participativa e comprometida com o bom uso do patrimônio institucional. Então, a segunda proposta é exatamente realizar um estudo da estrutura organizacional, revendo todos os cargos e funções em curso na administração do Instituto Federal do Piauí. Esses cargos, tá, a gente vai fazer um estudo de acordo com os perfis e abrir uma eleição. Então, os cargos, CDs, FGs, desde diretor de ensino, os diretores conforme manda a lei, não só para diretor-geral e reitor, mas também para diretor de ensino, diretor administrativo, os coordenadores de curso, todos serão eleitos. Tá? Então vamos fazer uma eleição e vai ser eleito pelos seus pares. Tá? O chefe do setor médico faz a consulta com o setor médico e elege o seu chefe. E o que é mais importante é dar a oportunidade para que os outros também participem. Então, uma das nossas propostas é que esse mandato seja de 2 anos, exatamente para oportunizar que os outros colegas participem, né? Tenham aquela responsabilidade e não ficar sendo somente a pedra, né? Seja uma vidraça também. Então, aprender a gerir e ter oportunidade dentro do Instituto. Professor Paulo Henrique. Em sua gestão, será viabilizada a participação de técnicos administrativos em cursos e congressos de interesse do servidor através do custeio de passagens e diárias? Ótima pergunta. Olha, acho que todos nós que estamos aqui nesse momento estão querendo eficiência na gestão, inclusive é um princípio constitucional. O decreto, tem um decreto 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que institui a política de desenvolvimento de recursos humanos. Trata lá como se deve ser feito isso aqui. Nossa proposta contempla inicialmente a autonomia dos campi, no sentido orçamentário também. Essa proposta tem que ser discutida, tem que ser avaliada e tem que ser definida nos campi para fazer essa política. Nós, a nossa proposta, colocamos inclusive que a execução orçamentária ela deverá ser e será publicizada a cada período, para que se possa acompanhar, porque é muito comum ouvirmos hoje que os servidores não participam porque falta recursos de diária. E onde foi? Então, transformar nossa proposta em realidade de forma que a execução orçamentária seja transparente, que todos os servidores, toda a comunidade acadêmica dos campos conheça o que é que existe de orçamento e que a destinação há para aquele recurso. Então, iremos e faremos o apoio a toda e qualquer ação que vise a capacitação dos servidores, que oportunize o crescimento, porque isso é um princípio legal. Eu volto a reafirmar, decreto 5.707, que institui a política de desenvolvimento de recursos humanos, que contempla a participação em eventos internos e externos. Então, cabe a gestão por competência que nós vamos fazer, oportunizar que todos os servidores tenham a motivação e o crescimento. Faremos isso por quê? Porque esse é o compromisso, essa é a nossa vontade, essa é a nossa determinação. Nesta segunda etapa do segundo bloco, os candidatos responderão às perguntas dos alunos. Professor Losian Barbosa. Professor Losian, qual o problema do Instituto relacionado à saúde? Como resolvê-lo? Eu fui presidente do sindicato
que o Ayrton aqui tanto fala, eu fui o presidente fundador. O meu primeiro ato foi solicitar a diretora, na época não era negócio de reitor não, para colocar uma latrina no terceiro andar. Descobri uma lei do Getúlio Vargas. Logo em seguida, o decreto, o meu ofício seguinte foi pedir o funcionamento do setor médico nos dias de sábado. Um aluno caiu lá em Lociano. Quando eu fui presidente do sindicato, não existiu um único pedido, por escrito ou falado. Eu acho que não teve nem sequer imaginado que eu não tenha comunicado, eu não tenha oficiado. Uma vez eu fiz um plebiscito. Eu solicitei ambulância de tudo quanto é lugar que se possa imaginar. Realmente a saúde é uma coisa muito séria e principalmente para a estudantada. Eu, todas as vezes que entro na sala de aula, eu procuro saber qual é a gestante, qual é o doente, quem é que tem aquela doença de prêmio, porque eu sei o problema que a gente vive. E agora nós estamos lá praticamente com só um médico. Professor Paulo Henrique. Eu não acho essa pergunta pertinente. Se você é candidato, deve saber todos os problemas do campus Parnaíba. Então cite o maior problema e diga-nos como resolver se ganhar como reitor. Bom, eu não quero ser prepotente para dizer que vou responder essa questão, mas coloco como proposta que estabelece os nossos compromissos. Olha, os problemas aqui do campus Parnaíba, a gente vai discutir com a comunidade do campus Parnaíba. A nossa proposta contempla a autonomia administrativa dos campos. Qual o papel da reitoria? O papel da reitoria, na nossa proposta, é a sistematização das políticas institucionais, é aportar recursos para que os campi resolvam seus problemas. A comunidade local tem que ter a capacidade de apontar os problemas e as soluções. A reitoria, na nossa concepção, vai acompanhar, vai avaliar as ações. Os problemas serão discutidos pelo campus. Quem sabe qual é o maior problema é quem vivencia aqui. A reitoria tem, a nossa proposta, um instrumento de avaliação das políticas e avaliação da execução e avaliação da gestão local. Se nesse momento houver algum indício, algum indicador de que a gestão não está correspondendo aqui à comunidade, a reitoria, de forma sistêmica, que vai estar acompanhando todas as ações do campus, inclusive com momentos presenciais, iremos discutir como estão fazendo aqui, assembleias com a comunidade para discussões e apontamento das soluções. É isso que eu acredito. Democracia não é concessão. Democracia é conquista. Quem vai conquistar democracia para discussões dos problemas do campus Parnaíba é a comunidade local.